sou Juliana Simão, professora de teologia. Bem-vindo à série Respondendo Perguntas Difíceis e Curiosas que os alunos fazem em sala de aula. E a pergunta de hoje é polêmica. A pergunta é: a música Aue é só cultura ou há um problema teológico? A música Aue não é só uma expressão cultural, ela tem fragilidades, ela tem um problema de linguagem teológica, ela é antropocêntrica, aponta para o homem, foca no homem. Mas antes de responder sobre isso, eu quero deixar uma coisa clara. O louvor não começou agora e o louvor não vai acabar agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa música ela gerou muitos debates e eu ouvi algumas pessoas defendendo que dentro dos cultos, dentro da igreja, só deveríamos cantar os hinos da harpa cristã. Gente, nada contra a harpa cristã. Eu particularmente gosto bastante, mas não dá para limitar dessa forma, porque a criatividade não cessou. Deus continua inspirando, capacitando, iluminando pessoas a compor louvores. E o problema não é a música, o problema é que está faltando Bíblia na música. Antigamente, os louvores eles tinham um foco claro, que era Jesus Cristo. Tudo era para Jesus, tudo apontava para Jesus. E hoje em dia que se perdeu isso, porque o foco parece ser na performance, no compositor, no cantor, na emoção. Então não, a gente não deve limitar a composição, não. A gente deve compor louvores com Bíblia, com Cristo no centro. Inclusive trazer um dado histórico que muita gente esquece ou desconhece. Você sabia que o canto congregacional, como conhecemos hoje, foi fortalecido por Lutero, por Martinho Lutero? E isso, gente, vale para a Igreja Católica, Ortodoxa, Protestante. Por quê? Porque o louvor tem dois objetivos: de adoração a Deus e de evangelização por meio da doutrina cantada. Então, sim, o louvor é para glorificar a Deus, mas o louvor também é para alcance. E quando eu falo alcance, gente, eu não estou falando aqui número de likes, eu não estou falando número de views, não. Eu estou falando alcance espiritual. Porque o louvor atrai, o louvor chama a atenção. E o louvor sempre foi uma ferramenta de ensino, de edificação, de formação. Então, olhando para a música Aue, de verdade, onde que está o nome de Cristo aqui? Está edificando biblicamente? Está glorificando a Deus? Eu sinceramente não vejo. Eu não vejo, tá? Não vejo que está glorificando a Deus. E esse é o problema. Cada vez mais pessoas sem temor do Senhor, sem Deus, estão compondo músicas e cada vez mais pessoas sem estudo bíblico, sem filtro, sem discernimento, estão pegando essas músicas e tocando nas igrejas. E aí o povo tá lá, repetindo e cantando essas músicas sem discernimento. Mas também, né? A gente quer o quê? A gente quer que os músicos, os compositores entendam de teologia, entendam de Bíblia, se nem os líderes, nem os pastores estudam Bíblia. E isso, gente, eu tô falando baseada na pesquisa de Oswaldo Paião. Depois você dá um Google aí. Foi jornalista e editor ligado ao Abba Press. Essa pesquisa mostra que 50% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Então, difícil, né? Exigir isso dos músicos, se nem os líderes, se nem os pastores estão estudando. Eu vou ler aqui. Eu vi o Marcos Feliciano defendendo a música, dizendo que o Aue é cultural e não está invocando entidade. Eu vi um post enorme do Luiz Saião, onde ele estava falando que ele já esteve em mais de 65 países e que ele entende que isso é diversidade cultural. Claramente, eles estão passando pano pro erro, passando pano pra música. E aí é interessante, né? E nesse ponto, eu concordo e eu penso da mesma forma que o meu professor, o pastor Martinez. Porque aí esses aqui, pegam e falam assim... São extremamente rigorosos. Não pode o sincretismo com Israel. Não pode trazer símbolos de Israel para dentro da igreja. Mas aí pode trazer o sincretismo com culturas ímpias brasileiras. Aí pode. E, gente, não. A igreja não é judaica. A igreja é cristã, tá? Não, eu não tô defendendo a introdução de símbolos judaicos no culto, não. Isso não pode. Mas o que eu tô mostrando aqui é a incoerência destes homens. A Bíblia, gente, não é contra a cultura.
Deus usou vários contextos, Deus usou várias línguas para alcançar as pessoas. Mas o problema é quando a fé ela deixa de ser centrada em Deus e aí ela começa a absorver vários elementos de outras religiões e ela fala que isso é tudo a mesma coisa. Gente, isso não é diversidade, isso é sincretismo sem discernimento espiritual. Então uma música que não anuncia Cristo, com uma mensagem obscura, uma linguagem difícil, uma linguagem confusa, uma música que não evangeliza, tem que ser questionada. Claro que tem que ser questionada. E isso não é perseguição cultural, isso é zelo doutrinário. E a adoração sem verdade vira confusão. E você tá vendo a confusão que gerou essa música. Por quê? Porque não tem Bíblia. Então, respondendo à pergunta, né? A música Aue é só cultura ou há um problema teológico? Há um problema teológico. Por quê? Porque falta Bíblia na música. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa explicação do jeito que eu fiz aqui, manda para essa pessoa, compartilha esse conhecimento, amém? E até a próxima dúvida, a próxima pergunta.